que acontece? Pela primeira vez, a Lava Jato estabeleceu uma ligação entre o Zé Dirceu e o Eike Batista. Então hoje era 7 da manhã, chegou o informe oficial da Lava Jato, Berrache, que dá uns detalhes que a gente poderia imaginar, mas não que fossem vir à tona tão celeremente. Diz aqui a Lava Jato que em julho de 2012, o consórcio que integra uma offshore, formado pelas empresas Mendes Júnior e a OSX do Eike Batista, firmou com a Petrobras um contrato pequenininho no valor de 922 milhões de reais para a construção das plataformas P-67 e P-70, que são unidades flutuantes. Bom, diz aqui a Lava Jato que essas consorciadas não detinham tradição no mercado específico, ou seja, estavam prestando um serviço a exemplo daquilo que fez o filho do Lula com a consultoria esportiva. Nunca fez e acabou fazendo. É o que está dizendo a Lava Jato sobre a ligação do Zé Dirceu com o Eike Batista na operação deflagrada hoje de manhã. Olha o que diz aqui a Lava Jato hoje. Colhe-se indícios de que 7 milhões de reais foram transferidos entre fevereiro e dezembro de 2013 pela Mendes Júnior para um operador financeiro ligado a um partido político e à diretoria internacional da Lava Jato. Prossegue aqui o informe, que constatou-se que 10 milhões passaram por uma empresa chamada Credencial Construtora, que havia sido tradicionalmente usada por José Dirceu, quando era ministro-chefe da Casa Civil, para o recebimento de vantagens indevidas. Bom, foram identificados, ainda segundo a Lava Jato, nesse esquema de quase 1 bilhão 922 milhões, mais 6 milhões que a Mendes Júnior repassou para um outro consórcio que envolve a Eike Batista. Portanto, é muito longo o informe, mas os detalhes evidenciam uma ligação ainda inédita entre o Eike Batista, o José Dirceu, e a construção, sem notória especialização, de plataformas flutuantes no valor de quase 1 bilhão. E hoje, depois de tantos anos, a gente entende porque o Eike Batista passarinhava daqui para lá com o Lula no Rio, que lhe mostrava muito sorridentemente o que ele poderia fazer pelo Eike Batista. Eu lembro do Porto de Açu, né? Que também foi uma novela, né? Essa história do Porto, tal, desse senhor Eike Batista. E lembro também aqui em Peruíbe, vocês devem se lembrar, em 2008, né? Em Peruíbe ele ia construir um porto em que o pier tinha 500 metros. Né? Era uma coisa maravilhosa. Ele foi lá, inclusive subornou os indígenas, porque tem uma comunidade indígena, indígena de filme B de Hollywood, mas tem uma comunidade indígena ali em Peruíbe. Ele foi lá pro cacique, que já que foi, tem uma placa lá no Ministério da Justiça, que precisava tirar a comunidade lá. Deu uma Mitsubishi usada pro cacique, que nesse momento esqueceu do resto, pegou a Mitsubishi e ia reproduzir a aldeia, a falsa aldeia, que ela é picaretagem pura, ia fazer a falsa aldeia do outro lado da Manuel da Nóbrega e tal, né? Mas aí veio a crise do último trimestre de 2008, a crise internacional, e tudo aquilo acabou. Então já tinha aquela coisa que envolvia em 2008 o Eike Batista, ou seja, a coisa, a picaretagem é grande. E o Zé Dirceu, o que chama atenção na tua informação, o Zé Dirceu, não há... por isso que ele falou que ele é cadeiro, a expressão que ele se auto-intitula de cadeiro, porque ele vive na cadeia, a história da vida dele, grande parte é na cadeia. Mas é mesmo que um homem, ele é um cara do crime, né? Em tudo. Ele deu um presente pra mãe, uma casa com dinheiro roubado, você imagina, em Santa Rita do Passa Quatro, se não me engano, não é isso? O cara é bandido mesmo. E esse homem seria presidente do Brasil em 2010. Se não tivesse o mensalão em 2005, graças a Roberto Jefferson. A gente tem de orar todo dia, 3 vezes por Roberto Jefferson, porque ele nos livrou do Zé Dirceu, viu? E se a gente lembrar como é que o Roberto Jefferson resolve falar, é quando numa reunião com o Zé Dirceu, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Jorge Félix, o Zé Dirceu pede que a ABIN grampeie o PTB para que o PTB vote com a base do PT, já que o PTB tinha os Correios e não precisava do dinheiro do mensalão. Eles grampeiam o Maurício Marinho, que sai na capa da Veja,
O Roberto Jefferson fica louco da vida, sai por aí e acaba dando o furo para a Folha de São Paulo naquele dia 5 de junho. Ou seja, quem destruiu, ainda bem, o PT foi uma determinação do José Dirceu para que a Gabi engrampeasse o Maurício Marinho e, consequentemente, o Roberto Jefferson, que era do PTB, descobriu e entregou a rapadura para todos nós, ainda bem. Valeu, Tonho.